Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui no Conceituar Concursos. Nós vamos continuar agora analisando a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na aula anterior, nós encerramos uma série de conceitos muito importantes que serão retomados ao longo dessa lei. Agora nós vamos cuidar, num primeiro momento, que vem a ser agente público para efeito da Lei 14.133. Para identificar isso, eu preciso que você localize em seu material o artigo 7º da legislação, que é nele que nós vamos encontrar também essa conceituação. É uma conceituação importante, ela vai ter reflexo ao longo também do estudo dessa legislação. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade. A autoridade máxima, no caso da Polícia Militar, seria, por exemplo, o comandante-geral, mas não é só ele. Inicialmente, cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade, e depois diz assim, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Então, essas normas podem indicar outras autoridades também. Mas o que cabe à autoridade máxima daquele órgão ou àquela autoridade a quem for determinada tal atribuição, promover a gestão por competências. Olha que coisa importante dentro da Lei de Licitações e Contratos. A autoridade máxima daquele órgão, por quem as normas de organização administrativa indicarem, cabe a essas autoridades promover a gestão por competências. Aqui é importante. Gestão por competências, por qual razão? Em se tratando de licitações e contratos, se o indivíduo que for designado para o exercício dessa atividade não tiver uma vinculação com esse tipo de atividade, um conhecimento mínimo dessa atividade, ele pode não conseguir desenvolver a atribuição, a missão que lhe foi confiada, ou em alguns momentos até complicar o curso de um processo licitatório, de um procedimento licitatório, em razão da ausência de conhecimento. Seria adequado que se alocasse nessa atividade aquele indivíduo que tem um tipo de vinculação, que tem um conhecimento, que é afeto à licitação e contratos. Então, cabe à autoridade máxima daquele órgão fazer a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei. E esses agentes públicos que forem designados devem preencher os seguintes requisitos. Vejam que os requisitos aqui citados, eles nada mais são do que a manifestação da gestão por competências. Não disse obrigatoriamente, disse preferencialmente. Os agentes públicos designados, que eles sejam preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Que seja um servidor efetivo concursado ou empregado público dos órgãos permanentes da administração pública, preferencialmente, porque é esse indivíduo que vai lidar com as funções essenciais dentro da licitação e dos contratos administrativos. Essa autoridade máxima daquele órgão também, ao designar um agente público, ele deve fazê-lo observando aquele agente público que tenha atribuições relacionadas às licitações e contratos. No âmbito da administração, alocar alguém que já tem uma atribuição ligada a licitações ou contratos, ou que possuam, pelo menos, formação compatível. Ah, eu não tenho formação compatível. Que tenha, então, qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Que tenha uma atribuição ligada a licitações e contratos, formação compatível ou qualificação atestada por escola de governo. Aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, nós temos a Fundação João Pinheiro, que inclusive é uma escola de governo que estabelece uma série de cursos de atualização ou de formação em licitações e contratos, curso de pregoeiro, curso de licitação e outros mais. Quando chefiei a seção de licitação e contratos do Centro Odontológico, busquei recursos para poder pagar curso, pelo menos de pregoeiro, para aqueles que trabalhavam comigo na sessão e conseguimos fazer alguns cursos de licitações, outros cursos de pregoeiro, justamente para que o profissional ali alocado ele tivesse a formação compatível ou a qualificação atestada. A autoridade máxima ou aquelas autoridades a quem as normas administrativas estabelecerem essa competência, ao designar os agentes públicos, também devem observar que aquele agente público ele não seja
ou não sejam, se for mais de um, cônjuge ou companheiros de licitantes. Claro, gente, aqui nós temos que garantir a lisura, temos que garantir a imparcialidade. Então, o agente público designado, eles não devem ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, porque isso pode macular o próprio processo citatório. Não tenham também com essas pessoas vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, não sejam irmãos, por exemplo, não seja sobrinho dessa pessoa, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Que esse agente público não tenha com o eventual licitante nenhuma vinculação, parentesco consanguíneo, parentesco colateral, parentesco por afinidade até o terceiro grau, ou tenha qualquer relação de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil, para garantir a imparcialidade, para que não haja a possibilidade de comprometimento do procedimento citatório. A autoridade referida no caput, que é a autoridade máxima do órgão, ou aquela a quem as normas de organização indicarem, essa autoridade deverá observar o princípio da segregação de funções. Em procedimento licitatório, o princípio da segregação de funções é um princípio extremamente importante. Não pode estar determinado ao mesmo indivíduo que realize o processo citatório, que cuide de pagamento, que fiscalize o contrato, porque pode ser que essa pessoa, ao acumular inúmeras funções, crie a possibilidade de comprometimento do próprio procedimento citatório, que macule a lisura daquele procedimento. Então, essa autoridade deve cuidar e observar o princípio da segregação de funções, sendo vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros, porque ele não pode realizar tudo ao mesmo tempo, porque ele pode errar em determinada etapa e querer escondê-la. Isso facilitaria a possibilidade de ocultação de erros e também facilitaria, se não houvesse a segregação de funções, a ocorrência de fraudes na respectiva contratação. A autoridade deve cuidar, deve manter a segregação de funções. O disposto no caput cuida da gestão por competências e do parágrafo 1º, que cuida da segregação de funções. Inclusive, os requisitos ali estabelecidos devem se aplicar também a órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Todos os que vão trabalhar com assessoramento jurídico e controle interno, como regra, devem observar esses mesmos requisitos e submeter-se também ao princípio da segregação de funções, porque isso é relevante para a manutenção da lisura das contratações públicas. A licitação, ela é conduzida, e aqui na lei o nome, nós já vimos anteriormente, lá nos conceitos, o nome é agente de contratação. Lá nos conceitos, se você for buscar, você vai localizar a mesma definição que está aqui. A lei repete. A licitação ela é conduzida por um agente de contratação. Esse agente é uma pessoa designada pela autoridade competente, é o dirigente máximo daquele órgão ou a autoridade determinada de acordo com as regulamentações. Então, ela vai ser, esse agente de contratação vai ser designado pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, é o concursado. O agente da contratação vai ser um servidor efetivo ou vai ser um empregado público dos quadros permanentes da administração pública. É esse agente de contratação que vai tomar decisões no procedimento citatório, vai acompanhar seu trâmite, vai dar impulso ao procedimento, praticando os atos administrativos para impulsionar esse procedimento citatório e vai executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até o momento da sua homologação. No Centro Odontológico da Polícia Militar, embora a nomenclatura não fosse essa no momento, eu era o agente de contratação. Eu tinha a incumbência de produzir o edital de licitação, de publicar esse edital, de gerenciar o procedimento licitatório, de verificar a documentação daqueles que estavam participando e lá no final estabelecer quem era o vencedor desse procedimento licitatório, até apresentar a documentação à autoridade competente para homologação.
Esse é o papel do agente de contratação. Esse agente, via de regra, ele é auxiliado por uma equipe de apoio no centro odontológico e no hospital da Polícia Militar, nas licitações lá realizadas. O agente de contratação, invariavelmente, é assessorado, auxiliado por uma equipe de apoio. Em materiais como o do centro odontológico, eu não tenho o menor domínio daquele tipo de material. Se eu não tiver uma equipe de apoio para me indicar o que deve ser adquirido, eu não consigo nem fazer o procedimento licitatório. Então, esse agente de contratação, ele é auxiliado por uma equipe de apoio, mas veja bem, ele, o agente de contratação, a princípio, ele vai responder individualmente pelos atos que ele praticar. Se praticar erros, se causar prejuízo ao erário, vai ser acionado inicialmente via auditoria setorial na Polícia Militar ou pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, ele vai responder individualmente pelos atos que praticar, a não ser que ele tenha sido induzido a erro pela equipe de apoio. Se ele tiver sido induzido a erro pela atuação da equipe, aí a equipe deverá ser responsabilizada. Mas, a princípio, o agente de contratação responde com o seu CPF e responde individualmente pelos atos que ele praticar, principalmente quando ele gerar prejuízo ao erário. Haverá consequências. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, antes de eu continuar, o colega pergunta: o agente de contratação é o pregoeiro? Não, o pregoeiro é o pregoeiro. O agente de contratação no pregão receberá o nome de pregoeiro, embora ele seja um agente de contratação também, mas com essa nomenclatura específica a que você se referiu. Mais à frente vai dizer isso expressamente. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, e tem o conceito de bens e serviços especiais no início da lei, são aqueles serviços ou bens que, pela sua heterogeneidade ou complexidade, o agente de contratação terá dificuldade para a delimitação de quais são esses bens ou serviços. Então, em bens e serviços especiais, desde que observados os requisitos previstos no artigo 7º dessa lei, é a gestão por competências, o agente de contratação, nesse caso, de bens ou serviços especiais, ele poderá ser substituído por uma comissão de contratação. Aqui, o único agente de contratação é substituído por uma comissão de contratação, porque são bens ou serviços especiais, e essa comissão será formada, no mínimo, por 3 membros. Aqui é interessante, já que não é mais o agente de contratação isoladamente, porque ele responde individualmente, em se tratando de uma comissão de contratação, os membros dessa comissão, a princípio, responderão solidariamente pelos todos os atos praticados pela comissão. A não ser que, naquela comissão, formada por 3 membros, uma decisão será tomada, um ato será praticado, um dos membros levanta a mão e diga: não, com esse ato eu não concordo, me parece que ele viola a legislação, que ele é um ato irregular. Ele manifesta a sua desconformidade e faz consignar a sua desconformidade em ata, inclusive, para que, se aquele ato gerar responsabilidade, ele diga: eu não serei responsabilizado, porque eu avisei antes e não compactuei com essa deliberação. Observe na parte final. Essa comissão de contratação, formada por 3 membros, respondem solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente. Ele diz que ele não concorda, fundamenta por que não concorda e registra na ata lavrada naquela região a sua desconformidade. Ali foi tomada uma decisão que esse membro não concordou. Isso afastará a responsabilidade desse membro. É importante dizer que licitação, a atuação em processos licitatórios é um encargo que a administração determina para este ou aquele militar. E é um cargo muito penoso, porque muitas vezes o agente público responde com o seu CPF, individualmente, acionado no Tribunal de Contas, a indenizar, por exemplo, o dano causado pela administração, para a administração. Isso é muito custoso. As regras relativas à atuação do agente de contratação, da equipe de apoio que vai auxiliar esse agente de contratação, e também o funcionamento da comissão de contratação, em se tratando de bens ou serviços especiais, as regras que vão regular essa atuação, inclusive a atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta lei, essas regras elas serão estabelecidas em regulamento. Então, aqui estarão fixadas em regulamento. Olha, como a comissão de contratação vai funcionar, como o agente de contratação vai atuar,
Como a equipe de apoio vai desenvolver os seus trabalhos? Como é que será a atuação de fiscais e gestores de contrato? Isso vai ser feito em regulamento. Ali as regras estarão estabelecidas. Deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem, inclusive, com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nessa lei. O regulamento já vai prever, porque muitas vezes a licitação é complexa demais, precisa de um apoio jurídico, um assessoramento jurídico para desenvolver esse trabalho. Precisa também, às vezes, do assessoramento do controle interno da organização, para que as escolhas sejam as mais acertadas. Em licitação, os assessores jurídicos das unidades atuam diretamente nesses procedimentos. É fundamental esse assessoramento em alguns casos. O regulamento já vai trazer tais previsões justamente para dar uma maior segurança para aqueles envolvidos nos processos, nos procedimentos citatórios. Já vimos também a questão do agente de contratação e continua aqui em nosso artigo 4º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, mais uma vez, um bem ou serviço heterogêneo, um bem ou serviço complexo, e a lei complementa. Bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado. Acredito que a maior parte que agora me veio ouve nunca participou de um procedimento licitatório. E às vezes você vai fazer a contratação de um bem ou serviço especial extremamente complexo, que a administração só contratou uma vez há muito tempo ou nunca contratou um serviço ou um bem daquela natureza. E o agente de contratação, a comissão vai ficar em uma situação difícil, porque não se tem o conhecimento técnico, a habilidade para aquilo. Nesse caso, poderá ser contratado, a administração vai fazer isso por um prazo determinado, um serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação, porque se trata aqui de um bem ou um serviço especial que não é rotineiramente contratado pela administração. Aí faz-se um contrato inicial por um prazo determinado de uma empresa especializada ou de um profissional especializado para prestar essa consultoria, para prestar esse assessoramento, a partir do qual a administração terá adquirido as habilidades necessárias para produzir esse procedimento licitatório. Em licitação, que foi a pergunta do colega, na modalidade pregão, o agente, que é esse agente de contratação, que é o responsável pela condução do certame, ele vai ser chamado de pregoeiro. Então, continua com a nomenclatura de pregoeiro em se tratando de pregão. Ele é o agente responsável, seria o agente de contratação, mas continuará sendo chamado pregoeiro, em se tratando do pregão. Nós vimos aí, portanto, as hipóteses iniciais que serão agora complementadas. É vedado, é proibido ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvado, é claro, os casos previstos em lei. O que é proibido para esse agente de contratação, para essa comissão de contratação, até mesmo o pregoeiro, aquele que vai atuar nas licitações? É vedado a ele, exceto nos casos em que a lei permitir. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações do seguinte tipo. Ele não pode admitir, ele não pode prever, ele não pode incluir ou tolerar naquelas licitações situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. Licitação é competição. Nós temos que buscar uma contratação que traga para a administração pública o seu melhor interesse. Aquele responsável, ele não pode adotar medidas que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas, porque há previsão da participação das sociedades cooperativas. Não pode criar óbices, não pode criar dificuldades, restringir, frustrar, comprometer esse caráter competitivo. Também não pode admitir ou trazer nenhuma previsão, incluir ou tolerar medidas ou situações que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Ah, é brasileiro, terá uma preferência? Não pode. A sede é em tal local, terá uma preferência? Não pode. O domicílio dos licitantes não pode ser um caráter para
fundamentar uma distinção ou uma preferência. Isso é irregular. O responsável também não pode admitir, prever, incluir ou tolerar situações que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Por que poderia? É claro que não pode. Se a situação é impertinente, é descabida, se a situação que está sendo criada é irrelevante, ela deve ser desconsiderada. Então, ele não pode inserir situações desse tipo, porque viola, inclusive, o próprio caráter competitivo do procedimento licitatório. O agente público designado para atuar na licitação é vedado a ele também estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra. Não pode estabelecer nenhum tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. Existem aí também a licitação internacional. Então, não pode criar nenhum tipo de diferença ou tratamento diferenciado, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido em financiamento de agência internacional. Veremos mais para frente a previsão dessas licitações internacionais ou com aporte de recurso, financiamento de agência internacional. Não pode haver tratamento diferenciado, não pode estabelecer esse tratamento. Não pode também esse agente de contratação, essa comissão de contratação ou pregoeiro no pregão opor resistência injustificada ao andamento dos processos. Está dificultando o andamento dos processos. E também não pode ele, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Não podemos nos esquecer que um procedimento licitatório gera expectativas, principalmente nos licitantes de contratação para com o poder público. O agente público não pode criar óbices injustificados ao andamento do processo. Não pode, de maneira indevida, retardar a prática de atos administrativos, deixar de praticá-los ou praticá-los contra a expressa disposição de lei. Isso é vedado e gerará consequências, não tenha dúvida, dessa ação por parte do responsável por essa área de licitação e contratos. Além disso, é vedado a esse agente público designado na área de atuação de licitações e contratos todos os elementos que eu até aqui trouxe, mas ele também não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação. Não poderá participar da execução do contrato. Aquele agente público de órgão, entidade licitante ou contratante. Então, não poderá participar, seja diretamente ou através de uma interposta pessoa, indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão, entidade licitante ou contratante. Se eu estou contratando, eu não posso participar do procedimento licitatório. Devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou do emprego, que pode estar configurado conflito de interesse, o que caracterizará, inclusive, responsabilização, nos termos da legislação que disciplina a matéria. As vedações aqui vistas no artigo 9º, elas tendem-se ao terceiro, que auxilia a condução da contratação. Se ele auxilia a condução, ele não pode contratar com a administração naquela contratação. Então, se ele auxilia na condução de contratação, na qualidade de integrante da equipe de apoio, de profissional especializado, ou funcionário, ou representante de empresa que presta assessoria técnica, ele não pode participar daquela licitação, porque seria claramente um conflito de interesses que deve ser objeto de investigação, inclusive, para ver a dimensão desse conflito de interesse e, eventualmente, as consequências que isso pode ter gerado. O artigo 10, assim, estabelece algumas complementações também sobre o tema aqui estudado. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que tratam essa lei precisarem defender-se, vou parar por aqui. Eu disse que em licitações e contratos, o agente de contratação, a comissão de contratação, eventualmente o pregoeiro, carrega um peso muito grande pelos atos que praticam. Eventuais equívocos, às vezes equívocos culposos, outras vezes atuações dolosas, elas gerarão invariavelmente responsabilidade pessoal. Pode ser que você, em dado momento, integrou uma comissão de contratação,
aquilo gerou uma contestação. A auditoria setorial da Polícia Militar, por exemplo, instaurou um processo de tomada de conta especial para apurar eventual prejuízo causado ao erário, e o responsável por aquela tomada de contas, o presidente dela, pode ter chegado à conclusão que os membros daquela comissão de contratação são todos responsáveis. Fixa ali, por exemplo, o valor que deve ser devolvido aos cofres públicos. Esses agentes envolvidos podem decidir não pagar, aquela tomada de contas é enviada para o Tribunal de Contas do Estado e as devidas ações correspondentes são adotadas. Veja que isso é complexo. Nesse caso, tem uma previsão da possibilidade de representação jurídica por parte de advogados cedidos pelo próprio Estado. Observe em qual hipótese isso é cabível. Se as autoridades competentes, os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos que trata esta lei, se eles precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância da orientação constante em parecer jurídico. Aqui é interessante, né? Vai lá, pede o parecer jurídico da assessoria jurídica, o assessor jurídico estabelece o seu parecer de como a administração deve atuar. O agente público vinculado àquela licitação pratica exatamente aquilo que foi indicado pelo assessor jurídico e depois há uma ação contestando aquela prática. Nesse caso, o agente público atuou com base na assessoria jurídica. E se ele praticou seus atos nos limites do que consta do parecer jurídico, elaborado na forma do artigo 53, no parágrafo 1º desta lei, a advocacia pública, nesse caso, promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Pode ser que o agente público que está sendo responsabilizado ele não queira a representação por parte da advocacia pública. Pode ser que ele prefira contratar um advogado particular. Se ele preferir fazer assim, tudo bem. Caso contrário, o Estado vai prover essa representação através da advocacia pública, na forma, claro, do parecer elaborado lá no artigo 53, que eu trago aqui só para a gente ver. A divulgação do edital de licitação, diz assim o artigo 53, lá no seu parágrafo 1º. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que vai realizar um controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Lá na assessoria jurídica, vai ser elaborado um parecer jurídico. Então, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo citatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Ok, um parecer jurídico foi produzido. Esse parecer jurídico orientou os responsáveis pelos procedimentos relacionados à licitação e executaram exatamente o que está no parecer. Só que a ação dos agentes públicos foi questionada no âmbito administrativo, controlador ou judicial. Nesse caso, os agentes públicos terão direito a uma representação por parte da advocacia pública, se quiserem, para que haja representação judicial ou extrajudicial. Não se aplica o disposto no caput desse artigo quando, ora, existe uma situação em que o Estado não vai prover essa representação jurídica. Em qual? No parágrafo 1º, no inciso 2. Não haverá representação por parte da advocacia pública se existirem provas da prática de atos ilícitos dolosos. Se provas constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Nesse caso, o agente público praticou uma ilegalidade dolosamente. O Estado não vai defendê-lo nesse caso, não. Então, não haverá representação por parte da advocacia pública em se tratando de atos ilícitos dolosos em que já existam provas nos autos do processo administrativo ou judicial. Aplica-se ainda o disposto no caput desse artigo, inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. O agente público militar, por exemplo, trabalhando em licitações e contratos,
pode ser que aconteça com ele o que aconteceu comigo. Estou lá atuando, em dado momento, peço contagem de tempo e vou para a reserva. E fico pensando assim, estou livre de eventual responsabilização? Não. Se nos atos que eu pratiquei enquanto estava na ativa tiver alguma irregularidade, esse ato for questionado, se não foi um ato doloso, com prova já demonstrando o dolo, eu poderei ter direito à representação pela advocacia pública, mesmo já estando aposentado. Então, aplica-se essa hipótese de representação por advocacia pública ao agente público não mais, quando ele não mais ocupar o cargo de emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Mas o questionamento se refere a um ato dele lá no exercício das suas funções. Por isso que ele poderia ter a representação da advocacia pública. Com essa tela, nós podemos responder a seguinte questão. É a P 2023, primeiro tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS. A Lei 14.133, Lei de Licitação de Contratos Administrativos, estabelece critérios para a designação de agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à sua execução. Em relação à designação, é correto afirmar. Existe um ponto muito importante. A autoridade máxima daquele órgão deve fazer uma gestão por competências. Então, devemos alocar nessas funções aqueles que tenham habilidade para lidar com essas funções. Então, nós vamos ver a alternativa correta olhando de baixo para cima. A referida lei não abre espaço para o princípio da segregação de funções, permitindo a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em diversas funções de médio risco. Errado. A lei claramente estabelece a obrigatoriedade da observância do princípio da segregação de funções, vedando que o mesmo agente público tenha atuação simultânea em funções diversas que podem comprometer a lisura daquele procedimento. C. Não interessa para a referida lei a análise de eventual vínculo de parentesco ou de natureza técnica preexistente entre os agentes públicos e contratantes. Que absurdo! É claro que interessa. Isso quebra a lisura do procedimento, a imparcialidade. Interessa muito a lei a análise de vinculação de parentesco. B. Os agentes públicos a serem empregados no desempenho das funções essenciais da execução da referida lei hão de ser exclusivamente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração? Não, exclusivamente é uma interrogação. Não é exclusivamente, é preferencialmente. O que sobrou, portanto, nessa questão é assertiva A. A promoção da gestão por competências está contida no comando normativo. Sim, a promoção da gestão por competências está prevista no próprio texto da lei, no comando normativo da lei. A autoridade máxima, ou aquela que as normas estabelecerem, deve observar a chamada gestão por competências. A assertiva A é a preferencial nessa questão. Com isso, nós chegamos ao título 2 das licitações, no capítulo 1 do processo licitatório. Vamos estudar agora do artigo 11 até o artigo 17, um tema grande para nós avaliarmos. O processo citatório tem por objetivos. Quais são os objetivos do processo citatório? Ora, nós queremos fazer uma contratação que atenda às necessidades da administração pública. Sobre quais vetores? Sobre quais objetivos? Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Não é o contrato mais vantajoso para a administração e para o particular. O objetivo é que o resultado dessa licitação seja a contratação ou o resultado mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida daquele objeto contratado. Então, tem que ser o resultado mais vantajoso para a administração. Outro objetivo é assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Ora, temos que observar, licitação é disputa. Então, tem que haver isonomia entre aqueles que participam em uma competição justa. Outro objetivo, evitar contratações, isso aqui é óbvio. O objetivo é evitar contratações com sobrepreço, preço acima do mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis,
O indivíduo vai participar de um processo licitatório, vai oferecer um preço que ele não vai conseguir manter, só quer ganhar a todo custo para depois tentar uma repactuação. Não. Preços manifestamente inexequíveis ou, eventualmente, superfaturamento na execução dos contratos. O processo licitatório visa justamente evitar esse tipo de contratação. Tem também por objetivo incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso são objetivos do processo licitatório, objetivos claros. Uma contratação mais satisfatória, mais vantajosa para a administração, garantia de isonomia, justa competição, evitar sobrepreço, superfaturamento, preço manifestamente inexequível, inovação e desenvolvimento nacional sustentável. A alta administração daquele órgão público ou daquela entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estrutura, principalmente processos e estruturas de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos. Aqui se está lidando com recursos públicos, então tem que haver aqui o monitoramento dos processos licitatórios, o monitoramento dos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo. Quais objetivos? O resultado mais vantajoso para a administração, isonomia, competição justa, evitar sobrepreço, superfaturamento, preço inexequível, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. O objetivo dessa gestão de riscos e controles internos é alcançar os objetivos aqui fixados, promovendo, portanto, nas licitações, um ambiente íntegro e confiável. A sociedade tem que confiar nos atos administrativos, inclusive, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, a autoadministração tem sim implementar processos e estruturas com o objetivo de alcançar os temas aqui tratados: a lisura, a confiança, a eficácia, a eficiência. Com isso, nós podemos responder a essa questão proposta em um concurso público civil lá em Goiás. Considerando que dispõe a Lei 14.133 de 2021, assinale a alternativa que não representa um dos objetivos do processo citatório previsto em lei. Qual dessas previsões aqui não representa um dos objetivos? Letra E. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso é claramente um dos objetivos do processo citatório. D. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. É um dos objetivos fixados no nosso artigo 11. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, além de assegurar a justa competição. Está correto? Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. Evitar também superfaturamento na execução dos contratos. Está também reto. Qual é o problema dessa questão? É a assertiva A. Ela não representa um dos objetivos do processo citatório, mas ela traz uma previsão muito boa. Suprir a necessidade da administração pública, observando a supremacia do interesse público. Parece até muito bonitinho, parece até muito correto, mas não é um dos objetivos do processo citatório. Por isso que a assertiva A é, nesse caso, aquela que não representa esse objetivo, é a equivocada, caso aqui analisado. Para o CHO 2022, nós tivemos o mesmo questionamento. Considerando o disposto na Lei 14.133 de 2021, analise as assertivas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Vamos ver se a nossa prova trouxe um elemento mais fácil para nós identificarmos. 1. O processo licitatório tem como um dos seus objetivos assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para as partes envolvidas, contratante e contratado? Não. O objetivo é assegurar
a proposta mais vantajosa para a administração pública. Proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública e não para as partes envolvidas. A 1 é claramente falsa. Aí diz, lá embaixo nas alternativas, D não serve. C, todas as assertivas são verdadeiras? Não, a 1 é claramente falsa. B, somente as assertivas 1 e 4 são verdadeiras? Não, a 1 é falsa. Se você olhar, você vai ver que a assertiva 4 é verdadeira e que ela aparece em todas. Se você olhar nas assertivas que sobraram, na A e na D, você vai ver que a 3 também é verdadeira. 3 e 4 são verdadeiras. Tudo isso eu consegui fazer só respondendo a 1. Vou olhar a 3. O processo citatório tem como um dos seus objetivos incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável? Sim. 4. O processo citatório tem como um dos seus objetivos assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição? Sim. Isso eu já sabia. Mas se você olhar em todas as assertivas, você vai ver que a 4 está lá. Então ela era claramente verdadeira. Vamos resolver isso olhando a 2. O processo citatório não tem como um dos seus objetivos evitar contratações com sobrepreço? Que absurdo! Um dos objetivos é justamente evitar contratações com sobrepreço. A 2 é falsa. Somente assertivas 3 e 4, nesse caso, são verdadeiras. Aqui é uma questão dos nossos processos seletivos, para você ver como isso é cobrado. É assim. E esse tema é importante no que se refere aos objetivos do processo licitatório. No processo citatório, observar-se-á também o seguinte: será observado o seguinte. Assim diz o artigo 12. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Documentos por escrito, data e local de realização e assinatura dos responsáveis. Os editais de licitação por escrito, assinado quando eu produzia, devidamente por mim, com a data e o local em que eles foram produzidos. Por exemplo, todos os documentos serão por escrito. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado, é claro, o disposto no artigo 52. Então, veja, qual é a regra? Nas licitações, valores de preço e custo utilizados em reais, a moeda corrente nacional. Mas só que tem exceção. Em se tratando de licitações internacionais, poderão ser utilizadas outras moedas, que é a hipótese do artigo 52. Ali é uma exceção. Vejam só, licitações internacionais, exceção. A regra é utilizar o real, moeda corrente nacional, para estabelecer preços, valores e custos. Mas vamos no 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo, poderá ser moeda estrangeira. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º desse artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Só estou dizendo que existe uma exceção em que os preços, valores e custos poderiam ser estabelecidos em moeda estrangeira. Isso é exceção. A regra é na moeda corrente nacional, que é o real. Além disso, no processo citatório deverá-se observar o seguinte: o desatendimento, no inciso 3, de exigências meramente formais. Olha, lá no processo citatório se verificou que foram desatendidas exigências meramente formais. E essas exigências não comprometem a aferição da qualificação do licitante ou não comprometem a compreensão do conteúdo de sua proposta. Isso não importará afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Esse ponto é um ponto importante, porque licitação é algo complexo. E não é complexo só para a administração, é complexo para o licitante também. Às vezes as pessoas que trabalham naquela empresa têm dificuldade de compreender os elementos componentes de um processo citatório. Então pode haver ali desatendimento de algumas regras. O que está estabelecido aqui é, se houver o desatendimento de uma exigência meramente formal,
que não comprometeu a aferição da qualificação daquele licitante, isso não é justificativa para retirá-lo do processo licitatório. Não é mesmo, porque aqui é um erro meramente formal, não comprometeu a qualificação do licitante, não comprometeu a compreensão do conteúdo de sua proposta. Isso não vai significar afastamento desse licitante daquela licitação ou a sua invalidação no processo. Nem o afastamento do licitante, nem a invalidação do processo, porque é um erro meramente formal. Além disso, a prova da autenticidade do documento. Isso é importante. Durante muito tempo ficava pregando ali reconhecimento de firma. Isso não é necessário, porque o documento se presume como verdadeiro. Se alguém suspeitar, haverá um processo necessário para verificar a autenticidade. Então, qual é a regra aqui estabelecida? A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular. Como é que um documento público ou particular, como se provará que aquele documento é autêntico? Essa autenticidade ela poderá ser feita perante o agente da administração. Apresenta lá o documento original e o agente da administração reconhece como uma cópia válida. Então, poderá ser feita perante agente da administração, mediante a apresentação de original, ou também essa prova de autenticidade de cópia poderá ser feita por intermédio de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Então, o advogado da empresa pode ir lá e declarar ele próprio que aquele documento ou aquela cópia é baseada no original. Então, vai garantir a autenticidade por parte de um advogado, e esse advogado, a partir dali, vai ser o responsável pessoal por aquilo que ele declarou. E essa também é uma forma de se comprovar a autenticidade do documento. Aqui, por advogado, porque se depois se questionar esse documento, se provar que o documento não é verdadeiro, esse advogado será responsabilizado por ter feito essa declaração. Acrescente-se a isso que o reconhecimento de firma, que era muito comum no passado, esse reconhecimento de firma atualmente, ele somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo se existir uma previsão legal que obrigue. A regra é, não precisa reconhecer a firma. Só se reconhecerá a firma quando houver dúvida de autenticidade e vai reconhecer a assinatura daquela pessoa, a não ser que exista uma imposição legal que exija sempre o reconhecimento de firma e ela será feita. Os atos serão preferencialmente digitais. Os atos administrativos, eles serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Pratica-se os atos, eles serão digitais, para que se possa armazenar e validar por meio eletrônico, isso dá maior agilidade. A partir de documento de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma do regulamento, elaborar o chamado plano de contratações anual. Isso aqui é interessante, e a partir daqueles documentos que a administração vai produzir, são documentos para a formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, Estado, União, Estados e municípios, eles poderão, na forma do regulamento, elaborar o chamado plano de contratações anual. O objetivo aqui é racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, cada ente federado, União, Estado ou município poderá fixar esse plano de contratações nacionais justamente para racionalizar o processo de contratação. Aí o parágrafo 1º vai se referir a esse plano. Observe comigo. Plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do caput desse artigo que nós acabamos de ver, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução de contratos. O Estado, por exemplo, decidiu fazer um plano de contratações anual e já indica quais são as contratações que serão feitas naquele período, publica esse plano de contratação em sua página na internet, à disposição do público em geral, e esse plano deverá ser observado por aquele ente federativo, pelo Estado, pela União ou pelo município, na realização de licitações e na execução dos contratos, dando publicidade à sociedade para saber qual é esse plano de contratações anual. É permitida a identificação
e a assinatura digital por pessoa física ou jurídica. Atualmente, nas licitações, o licitante, inclusive, pode assinar digitalmente. É permitida. Identifica-se digitalmente, a assinatura também poderá ser digital, em meio eletrônico, mediante, claro, um certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então, ele tem uma certificação digital, ele poderá se identificar e assinar as licitações também digitalmente. Isso é muito importante no mundo tecnológico em que nós vivemos atualmente. Os atos praticados no processo licitatório não precisava nem dizer, mas a lei falou assim: se você tem dúvida, eu vou dizer para você. Os atos praticados no processo licitatório são, como regra, públicos. Quando é que esses atos poderão ter sigilo? Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Quem vai dizer sobre a possibilidade de afastamento da publicidade é a própria Constituição Federal, fixando que só seria possível afastar a publicidade quando fosse imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Qual é a lei que vai tratar disso? A 12.527 de 2011, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que vai trazer algumas situações em que a publicidade poderia ser afastada em virtude da necessidade de garantir-se o sigilo. A publicidade será também diferida, a publicidade será diferenciada. Olha só, ela será diferida, ela será um pouco modificada nas seguintes situações. Quanto ao conteúdo das propostas, o conteúdo das propostas não será público, vai estar sob sigilo, até a respectiva abertura. Quando fizer a abertura das propostas, aí deixa de ser sigiloso. Aqui nós temos uma publicidade diferida nessa situação. A publicidade também será diferida quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24 dessa lei. A publicidade será diferida quanto ao orçamento da administração. O artigo 24 vai dar uma ideia do que isso está dizendo. Lá no artigo 24 diz assim: desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Então, o orçamento da administração, é aquele orçamento estimado para a contratação, esse orçamento poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, só prevalecerá para os licitantes, por exemplo. Na hipótese da licitação, que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, preço estimado ou máximo aceitável, constará do edital de licitação. O que eu quero aqui apenas dizer, por enquanto, é que a publicidade é a regra, mas haverá a possibilidade da publicidade diferida em se tratando do orçamento da administração, que em algumas situações poderá ter caráter sigiloso. A administração fundamenta e motiva as razões que a levaram a estabelecer esse sigilo. Aqui são situações relacionadas com a publicidade do processo licitatório. Acrescenta-se a isso, agora, o disposto do nosso artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, diretamente ou indiretamente. O que a lei está trazendo aqui são vedações. Há situações em que tais vedações se justificam. Não poderão participar ou disputar licitação ou participar da execução de contrato, seja diretamente ou por interposta pessoa. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. O indivíduo participou da licitação, mas ele é o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Se a licitação versar sobre obras, serviços ou funcionamento de bens relacionados com esse projeto, quem produziu o projeto não pode participar da licitação. Também não poderá participar uma empresa isoladamente ou em consórcio. Uma empresa apenas ou em consórcio, se essa empresa tiver sido responsável pela elaboração do projeto básico,
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quanto a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele necessários. Veja que o que está sendo tratado aqui se refere apenas e tão somente a conflito de interesse. Fiz a elaboração do projeto básico, fiz a elaboração do projeto executivo, a princípio, não posso participar do processo citatório relacionado com o fornecimento de bens e serviços vinculados a esse projeto básico ou projeto executivo. Também não pode participar da licitação pessoa física ou jurídica que se encontre, no momento daquela licitação, impossibilitada de participar de licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Se no momento daquela licitação a empresa ou a pessoa física está impedida porque sofreu uma sanção, ela não pode participar daquela disputa. Também não poderá participar dessa disputa aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com um agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Aqui é interessante. Se eu mantenho vínculo de natureza técnica, comercial, econômica com aquele agente público, com o dirigente do órgão, isso é conflito de interesse. Também não poderá participar da licitação aquela pessoa que tenha, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Isso é uma vedação. Se é cônjuge do agente público, não pode participar daquela licitação em que o agente público está sendo responsável, atuando. É conflito de interesse. Se tem aqui um parentesco por afinidade ou um parentesco consanguíneo com aquele agente público, não pode participar. É conflito de interesse. Assim como não poderá participar empresas controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404 de 76, concorrendo entre si. Olha que curioso. Essas empresas, é evidente que não podem participar, haverá um conflito. São empresas controladas ou controladoras, ou coligadas, mas elas estão participando da licitação, concorrendo entre si. No final das contas, essas empresas estão vinculadas umas com as outras. Como é que elas vão disputar com elas mesmas? Essa disputa é fictícia. Essa disputa é fraudulenta. A Lei 6.404 trata das sociedades por ações. Se essas empresas têm um vínculo dessa natureza, é controladora, contratada ou coligada, elas não podem participar da licitação quando elas estão competindo entre si mesmas. Porque é uma competição entre a mesma pessoa, no final das contas. E não seria uma competição. Teria um arremedo de competição. Teria uma ficção de competição. Por isso que isso não pode acontecer. Uma vedação fixada na lei. Não pode participar da licitação pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital foi divulgado hoje, olha para o passado, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil. O edital foi publicado hoje, olhou para o passado, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, essa empresa já havia sido condenada judicialmente, quando não cabe mais recurso, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescentes nos casos proibidos pela legislação trabalhista. Se nos últimos 5 anos houve essa condenação definitiva, essa empresa estará proibida de participar dessa licitação, não pode participar. O impedimento de que trata o inciso 3 do caput desse artigo. Impedimento de que trata o inciso 3 do caput desse artigo. Qual é o inciso 3? Pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação possibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Esse impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada. Seria muito fácil, né? Uma empresa está com uma sanção
impedida, portanto, de participar da licitação. Ela vai e busca uma outra empresa para substituí-la. Esse impedimento vai alcançar essa empresa substituta também, porque isso seria claramente uma burla. Ah, eu não posso participar, amiguinho. Você participa em meu lugar? Não pode. Esse impedimento será aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada. Inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, todas estarão impedidas, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante, é claro. Tem que comprovar essa utilização ilícita. A critério da administração, a critério dela, e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se refere os incisos 1 e 2 desse artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão de contrato, desde que sob supervisão exclusiva dos agentes públicos do órgão ou entidade. Então vamos lá. A critério da administração é ela que vai avaliar exclusivamente a seu serviço o autor dos projetos e as empresas a que se referem os incisos 1 e 2. Vamos lá no inciso 1. Autor do anteprojeto, do projeto básico e do projeto executivo, a princípio estaria proibido de participar da licitação quando se referir a bens de interesse relacionado com aquele projeto. Ou no inciso 2, empresas isoladamente ou em consórcio responsáveis pelo projeto básico ou projeto executivo estariam também proibidas de participar no processo citatório. Todavia, o parágrafo 2º diz assim, olha, a administração pode julgar adequado colocar essa empresa ou o autor do anteprojeto exclusivamente a seu serviço. Nesse caso, o autor dos projetos e a empresa a que se refere esses incisos poderão, nesse caso, participar no apoio das atividades de planejamento da contratação. Produzir o projeto, não está participando da licitação, mas pode participar no planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão de contrato, desde que esteja sob supervisão exclusiva dos agentes públicos do órgão ou da entidade, justamente para não gerar conflito de interesse. Para não gerar conflito de interesse. Vimos, então, as disposições do artigo 14, quase todas elas, e vamos complementar com mais alguns elementos. Equiparam-se a autores de projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Claro, é um grupo econômico, as empresas estão ligadas. Se uma produzir o projeto, vai se equiparar como autores todas aquelas empresas do mesmo grupo econômico, o que é justo, porque senão caracterizaria um conflito de interesse entre essas empresas do mesmo grupo econômico ou algum tipo de benefício para elas. O disposto nesse artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço, se nessa contratação de obra ou serviço já estiver incluído como encargo do contratado, lá na licitação já está dito. E cabe ao contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo. Ah, ok, então ela pode participar, porque o objeto é a contratação também do projeto básico e do projeto executivo, nas chamadas contratações integradas, e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Se lá no objeto da contratação já estiver previsto que é encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, não há impedimento que essa empresa participe do processo licitatório. Por isso que há essa ressalva no parágrafo 4º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados. Aqui também há um ponto relevante. Existem licitações e contratos ou contratações que são realizadas por intermédio de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional, com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional. Veja, aqui há um fomento nessa licitação e contratação com recursos oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira. Todavia, há também recursos públicos do governo brasileiro. Aí diz assim, ou por organismo financeiro internacional, com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional. Então, tem também recurso nacional.
Como tem recurso nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da lei. Existe recurso estrangeiro sendo alocado, tudo bem, mas também existe recurso nacional. Se tem recurso nacional, não poderá participar dessa licitação pessoa física ou jurídica que tenha sido sancionada por essas entidades que estão participando ou que tenha sido declarada inidônea nos termos dessa lei, porque tem recurso nacional também. As empresas que foram sancionadas não poderão participar da licitação. Um outro complemento é aquilo que nos apresenta o nosso artigo 15, relevante. Ele é grande, é extenso, mas tem algumas previsões relevantes. Salvo vedação devidamente justificada no processo citatório. Veja bem, se não tiver vedação devidamente justificada no processo citatório, nós vamos aplicar o que vem na previsão seguinte. Então, se tiver vedação, não vai se aplicar. Se não tiver vedação especificada lá no processo citatório, pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Se houver vedação justificada, não pode haver participação de consórcio. Consórcio de empresas, por exemplo. Se não tiver vedação, pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, desde que se observe as seguintes normas. Comprovação de compromisso público ou particular da constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Aquelas empresas vão participar da licitação formando um consórcio. Se não houver vedação, elas podem participar através desse consórcio? Pode, não tem problema. O que elas têm que comprovar? Um compromisso público ou particular de que estão atuando em consórcio. Todos os consorciados vão assinar esse compromisso. Se vão participar por meio de consórcio, tem que haver a indicação da chamada empresa líder do consórcio. Empresa líder do consórcio que será responsável por representar aquele consórcio perante a administração. Indica qual será a empresa líder. Admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado, para efeito de habilitação econômica financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Aqui é o seguinte, se houve autorização para participação de um consórcio, esse consórcio pode ser formado por várias empresas. No momento de comprovar a chamada habilitação técnica, vai ser admitido que se faça a soma dos quantitativos de cada consorciado. A soma deles todos podem comprovar a habilitação técnica. E no que se refere à habilitação econômico-financeira, para ver se ela tem capacidade financeira para garantir aquela licitação, caso seja vencedora, o consórcio será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, eles estão atuando em conjunto. Também, impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Importante, né? Se uma empresa está consorciada, ela não pode participar na mesma licitação de mais de um consórcio. Ou ela não pode participar daquela mesma licitação de forma isolada, porque ela já faz parte de um consórcio. Além disso, responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio. Todos que participam no consórcio terão responsabilidade, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato. Essa responsabilidade, nesse caso, é uma responsabilidade solidária. Todos serão responsáveis por os atos praticados em consórcio. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Ok, vai participar dessa licitação um consórcio. O edital vai prever, olha, se tiver um consórcio participando, haverá um acréscimo aqui de 10%, chegando a ter 30% em relação ao licitante individual para habilitação econômico-financeira. A habilitação econômico-financeira das empresas em consórcio exigirá um pouco mais de comprovação, entre 10% a 30%. Se tiver justificação em contrário, apresenta a justificação. Se não houver, isso será exigido. Esse acréscimo entre 10% a 30% para comprovação da habilitação econômico-financeira não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
Isso aqui é um incentivo para a participação de microempresas e pequenas empresas. Atuarem em consórcio, elas não se exigirá esse incremento de comprovação da habilitação econômica financeira. É uma exceção. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro daquele consórcio. Participou de consórcio? Antes de celebrar o contrato, comprova ali a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso que foi referido lá no nosso inciso 1. Eu destaco aqui só para você lembrar. Nas empresas em consórcio, tem que observar a comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados. Venceu a licitação em consórcio, esse licitante é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição desse registro aqui fixado, para que todos possam se responder solidariamente por esse contrato. Além disso, desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Quem vai dizer se isso se justifica ou não vai ser lá no edital e haverá uma apresentação de uma justificativa técnica. Se houver justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, poderá haver limite máximo para o número de empresas consorciadas. Nas licitações que nós estamos acostumados a fazer no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por exemplo, esse não é um problema. Esse problema é naquelas grandes contratações públicas do Estado, da União, essas empresas para construção civil, para construir, por exemplo, hidrelétricas ou qualquer outra exploração dessa magnitude. Normalmente as empresas atuam consorciadas porque a exigência é muito grande. Pode ser que haja limitação no edital do número de empresas consorciadas se houver justificativa técnica para tal. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade competente. Sim, uma empresa está participando do consórcio. Por alguma razão, ela não poderá mais e haverá ali a necessidade de substituir. É possível? É possível. Mas isso deve ser expressamente autorizado pelo órgão ou pela entidade contratante e condicionada, é claro, a comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, é claro, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fim de habilitação do consórcio no processo citatório que originou o contrato. Claro, se vai substituir, tem que ter no mínimo os mesmos requisitos. Para autorizar a substituição de empresa naquele consórcio, a administração vai fazê-lo expressamente. Aí poderia haver essa substituição. Os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa. Nós falamos de consórcio primeiro, agora vamos falar de cooperativa. Profissionais organizados na forma de cooperativa também poderão participar de licitação quando? É possível? Possível. Em quais situações? Quando a constituição e o funcionamento daquela cooperativa ou das cooperativas observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável. Aqui são citadas 3 leis. Eu vou apenas indicar a que ela se refere. A Lei 5764 de 71, ela define a política nacional do cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dá outras providências. A Lei 12.690 de 2012 dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. E a Lei Complementar 130 de 2009 dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Então, os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa podem participar de licitação? Claro que podem, desde que a Constituição e o funcionamento da cooperativa observem a legislação aplicável ao caso, que são as 3 legislações que eu aqui citei. Aí elas poderão participar. Além disso, a cooperativa ela deve apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, deve comprovar com a repartição de receitas e despesas entre os cooperados, apresentando o demonstrativo de atuação em regime cooperado, apresentando a comprovação da repartição de receitas entre os cooperados, ela já estará com o mínimo de documentação apta a permitir que participe da licitação.
Qualquer cooperado, além disso, com igual qualificação, ele tem que ser capaz de executar o objeto contratado. Então, os profissionais organizados na forma de cooperativa poderão participar da licitação quando qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas. A própria administração, ela não pode indicar nominalmente nenhuma pessoa. Isso é importante. Qualquer cooperado, com igual definição, for capaz de executar o objeto do contrato, vedado à administração nominalmente indicar essas pessoas. Aqui nós temos também um tema relevante que vai voltar para as cooperativas denominadas cooperativas de trabalho. É o dispositivo seguinte, tratando da cooperativa de trabalho, está fixado, no caso da nossa legislação, lá no inciso 4. Aqui nós temos a possibilidade de participação também de cooperativas. O inciso 4 diz assim: quando o objeto da licitação referir-se em se tratando de cooperativa enquadrada na Lei 12.690 de 2012, é cooperativa de trabalho. Então, quando o objeto da licitação referir-se em se tratando de cooperativa de trabalho a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Nesse caso, as cooperativas também podem participar do processo citatório. Enfim, nós chegamos no tópico mais importante dessa aula, que é o tópico que nós vamos iniciar e concluir agora, que são as fases do processo de licitação. Essas fases nós precisamos saber, inclusive na sua sequência. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Há uma fase preparatória, que é feita dentro do órgão da administração. Depois é feita a divulgação do edital de licitação para que os interessados possam se manifestar. Haverá a apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e nem toda licitação é assim. Haverá o julgamento, por exemplo, dessas propostas e lances, a habilitação dos participantes da licitação, julgamento de eventuais recursos e homologação. Então, veja, a primeira fase é a fase preparatória. Divulga-se o edital, recebe-se propostas e lances, se for o caso, julga, habilita os participantes, analisa-se os recursos e homologa a licitação. Essas fases, elas são observadas em sequência. Então, vamos ver o que é a fase preparatória. Nós voltaremos a esse tema mais à frente. Eu preciso aqui apenas antecipar. O processo de licitação observará as seguintes fases. Fase preparatória. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. Preparar é planejar. Deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12. Nós passamos por ele, sempre que ele tiver sido elaborado. E com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidas lá na fase preparatória. Vai se verificar ali no planejamento. A descrição da necessidade de contratação, fundamentada em estudo técnico preliminar, caracteriza o interesse público. O planejamento está inserido aí dentro da fase preparatória. Qual é a nossa necessidade enquanto administração pública? A definição do objeto que vai ser contratado, por meio de um termo de referência, de um anteprojeto, de um projeto básico ou um projeto executivo. A definição das condições de execução e pagamento, as garantias exigidas e ofertadas, das condições de recebimento, o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados e a elaboração do edital. Veja que eu coloquei até o inciso 5, tem mais, mas é a elaboração do edital que vai ser a fase seguinte. Na fase de preparação, nós temos que o nosso planejamento, definindo como é que nós vamos fazer. Preparamos a licitação e houve, nesse momento, a elaboração do edital. Com a elaboração do edital, nós vamos para a segunda fase, divulgação do edital de licitação. Divulgação no meio mais amplo possível. Ao falar da divulgação, nós vamos lá no artigo 53, a divulgação do edital de licitação. Ao final da fase preparatória, terminamos a fase antecedente. O processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração.
que realizará controle prévio da legalidade mediante uma análise jurídica da contratação. O assessor jurídico faz isso. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade vai determinar a divulgação do edital, que é essa segunda fase. A divulgação do edital de licitação. Aí diz o artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório, que é o edital, e seus anexos, no Portal Nacional de Contratações Públicas. No campo do Estado de Minas Gerais, nós temos um portal específico aí. Sem prejuízo do disposto do caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou no caso de consórcio público, de entes de maior nível entre eles, bem como jornal diário de grande circulação. Tem que dar publicidade, tem que divulgar o edital de licitação. Então, faz-se a preparação, fase preparatória, divulga seu edital. Em alguns casos, haverá apresentação de propostas e lances. Eu puxo aqui o artigo 55 da apresentação de propostas e lances. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de, para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. E aí segue relação no artigo 55. Eu quero dizer aqui que há inicialmente a fase preparatória, a divulgação do edital de licitação e a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Essa seria a terceira fase do nosso processo de licitação. Uma vez cumpridos esses primeiros 3 elementos, preparação, divulgação do edital e apresentação de propostas e lances, chega-se à fase de julgamento. Na fase de julgamento, eu antecipo aqui o conteúdo do artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que já estão no julgamento, contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas do edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Veja que aqui é julgamento. Nós tivemos a fase preparatória, a publicação do edital de licitação, o recebimento aí das ofertas e lances e o julgamento, que seria a nossa quarta fase. Agora nós chegamos na fase de habilitação. Habilitação, nós temos o regramento a partir do artigo 62. Assim diz o 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Essa habilitação se divide em habilitação jurídica, habilitação técnica, fiscal, sócio e trabalhista e econômico-financeira. Fase da licitação para nós verificarmos conjunto de informações e documentos para saber se aquele licitante tem condições de realizar o objeto da licitação. Aí ele vai ser habilitado. Quando alguém eventualmente é habilitado, outro licitante que eventualmente perdeu, ele pode entender que quem foi habilitado o foi inadequadamente. Nas licitações do Centro Odontológico, por exemplo, recebi várias vezes recurso para que a autoridade competente pudesse julgá-lo. E aí nós chegamos na chamada fase recursal. Eu antecipo aqui o artigo 165. Das impugnações dos pedidos de esclarecimento, dos recursos. Assim diz o artigo 65. Os atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação ou da lavratura da ata, em face de, por exemplo, ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação do interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, julgamento da proposta, aqui está, julgamento da proposta ou ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Suponhamos que um licitante tenha sido inabilitado, ele vai recorrer. Então é a fase recursal.
Julgados os recursos, chega-se à fase de homologação, que é a última fase aqui estabelecida. Eu puxo para a homologação o conteúdo lá do artigo 71, do encerramento da licitação. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo citatório será encaminhado à autoridade superior que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiro, sempre que presente ilegalidade insanável, ou adjudicar o objeto e homologar a licitação quando estiver tudo perfeito. É a fase de homologação. Quais são as fases aqui observadas na sequência? E essa sequência não é rígida. Poderá haver uma modificação da sequência e eu mostrarei como, mas daqui a pouco. Primeiro eu preciso verificar, mais uma vez, fase de preparação ou preparatória, depois divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e fase de homologação. Nós precisamos conhecer essas fases. Eu já te disse isso. É importante que o candidato conheça as fases. Agora nós vamos ver algumas pequenas exceções aqui estabelecidas. Diz o parágrafo primeiro. A fase referida no inciso 5 do caput. Fase é essa? Trago aqui. A fase referida no inciso 5 do caput é a fase de habilitação. Essa fase, ela poderá, olha que curioso, a fase de habilitação poderá, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput desse artigo. Então, a fase de habilitação que estaria aqui na posição 5, ela poderia vir para cá, na posição 3. Poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput desse artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Então, o edital poderia trazer que haveria que houve a fase preparatória, a divulgação do edital, depois a habilitação, depois da habilitação, apresentação de propostas e lances, julgamento, fase recursal e homologação. Então, a fase de habilitação pode mudar de posição. Ela pode ir para a posição 3, antes da apresentação de propostas e lances e antes ali do julgamento, se estiver previsto no edital e desde que motive e explique os benefícios que a mudança dessa fase trará para o processo citatório. Isso pode acontecer na fase de habilitação. As licitações serão realizadas, marque aí se você tiver com o seu material na mão, isso aqui é importantíssimo, elas serão realizadas preferencialmente, não obrigatoriamente, mas esse é o método que deve ser preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida, é claro, a utilização da forma presencial, desde que motivada. Viu que interessante? Qual é a regra? A regra é o meio eletrônico, mas é admitida a forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Ah, vai fazer uma licitação presencial? Pode. Justifica. A sessão pública da licitação vai ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo em se tratando de uma licitação presencial. Diz do parágrafo terceiro, desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4. Trago aqui para ficar mais fácil. Desde que previstas no edital, na fase a que se refere o inciso 4, julgamento. A fase a que se refere o inciso 4 deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade, prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Doutores e doutoras, em algumas contratações, de fato, a administração exige amostras para verificar se aquilo que a empresa vai fornecer é aderente ao objeto da licitação.
Isso normalmente acontece aqui no julgamento. Então, desde que previsto e, por exemplo, participei de licitações em que a empresa tinha que mandar amostras. Tinha previsão no edital, na fase a que se refere o inciso 4, que é o julgamento, o órgão ou a entidade licitante poderá, em relação àquele licitante provisoriamente vencedor, porque aqui não houve homologação ainda, ele é o vencedor provisório. Antes de ser homologado, ele é chamado para que se possa realizar análise e avaliação da conformidade da proposta apresentada, mediante a homologação das amostras que ele mandou, exame de conformidade ou prova de conceito, em razão daquilo que eventualmente vai ser contratado, entre outros testes que a administração entender adequado, para comprovar a aderência daquilo que a empresa vai produzir às especificações definidas no termo de referência no projeto básico. Pode ser que não tenha aderência, pode ser que o que ele está entregando não é aquilo que se deseja contratar, e essa empresa ela vai ser dispensada quando ela não atender aos pré-requisitos estabelecidos no edital, ali no termo de referência ou eventual projeto básico. Então, nós vimos aqui até a previsão do nosso parágrafo 3º, e eu complemento com a regra do parágrafo 4º do artigo 17. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos também em formato eletrônico. Sim, o procedimento é realizado pela administração por meio eletrônico. Ela pode determinar como condição de validade e eficácia dos atos praticados que os licitantes também o façam em formato eletrônico. Isso vai estar previsto no edital, por exemplo, que tudo seja realizado por formato eletrônico. Diz o parágrafo 5º, na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial. Então, a regra é a licitação eletrônica. A licitação presencial, ela é uma hipótese excepcional. Então, nessa hipótese de licitação sobre a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º, volto nele. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica. É admitida a utilização da forma presencial? É, excepcionalmente, desde que seja motivado. No caso da licitação presencial, é registrado em ata e gravado em áudio e vídeo. Na hipótese excepcional, portanto, da licitação sobre a forma presencial, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo citatório depois de seu encerramento. É para dar publicidade, lisura, transparência. Já que a sessão foi presencial, faça a gravação em áudio e vídeo também da apresentação das propostas. Então, os temas aqui do nosso artigo 17, que é relevante. Para concluí-lo, nós chegamos no seu parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação por organização independente, acreditada perante o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, com condição para aceitação de determinados elementos em uma licitação. A administração pode entender que é necessário uma certificação por uma organização independente de determinados estudos, determinadas fases, por exemplo. Então, exige uma certificação por um órgão independente, um órgão devidamente acreditado junto ao Inmetro, para que produza uma certificação do quê? De estudos anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Se a administração entender cabível, ela exige uma certificação ainda por uma organização independente. Poderá também exigir certificação em relação à conclusão de fases ou de objetos de contratos. Então, para poder aceitar, a administração exige essa comprovação, conclusão de fases ou objetos de contrato mediante certificação por organização independente. Ou, por exemplo, exige a certificação por organização independente de material e corpo técnico apresentado por empresa para fim de habilitação. A administração pode entender que é cabível uma certificação também. Então, exige que o material e o corpo técnico apresentado pela empresa sejam certificados para saber se eles têm a competência necessária para realizar o objeto da contratação. De tudo que foi dito aqui, o que eu assinalei como essencial nesse momento são as fases do processo citatório. Para corroborar a importância desse tema, eu apresento uma questão que cuida dele. A Prefeitura de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, apenas para indicar,
Diz assim: a Lei 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Qual é a primeira fase do processo de licitação? A primeira fase é a fase preparatória. Então vamos olhar nas alternativas, aquela em que não apresenta no primeiro ponto a fase preparatória. A, preparatória. C, divulgação. C não. B, preparatória. C, divulgação do edital de licitação. Elimino a C. Primeira não é a divulgação do edital de licitação. D, preparatória, é preparatória. Então, nesse momento, nós só eliminamos a alternativa C. Qual é a segunda fase naquela sequência do processo de licitação? É a divulgação do edital de licitação. Letra A, a divulgação do edital de licitação está na segunda posição. Letra B, divulgação do edital de licitação está na segunda posição. Letra D, divulgação do edital de licitação está na segunda posição. E na letra E também a divulgação do edital. Não resolveu. Qual é a terceira fase? Apresentação de propostas e lances. Lá na assertiva A terceira está correta. Na B, também, apresentação de propostas e lances, quando for o caso, na terceira posição. D, lá na terceira posição, habilitação? Não, habilitação não é a terceira posição, ou a sequência das fases. A terceira é a apresentação de propostas e lances. Logo, a gente elimina a assertiva D. Vamos na E. Terceira posição, apresentação de propostas e lances. Quando for o caso, também está resolvido. Temos um problema aqui. Depois que apresenta as propostas e lances, nós vamos entrar efetivamente em um quarto momento, em uma quarta fase. E a gente tem que analisar todas as assertivas aqui estabelecidas para nós encontrarmos qual seria essa quarta fase, que é o julgamento. Na letra A quarta fase é a habilitação. Vou eliminar a letra A. A quarta fase é o julgamento. A habilitação é a quinta fase. Na letra B, a quarta fase, ali está o julgamento. Então, eu deixo a letra B salva. Ou na letra E, a quarta fase também está como julgamento. Então, não resolveu o meu problema. Qual é a quinta fase? É a habilitação. Vou lá na letra B. Na quinta posição, a habilitação. Vou lá na letra E. Na quinta posição, a habilitação está idêntica também. Não resolveu o meu problema. Depois da habilitação, é a fase recursal. A sexta fase não é homologação. A homologação é a última. Então, não é homologação, eliminei a letra B. A sexta fase é a homologação, melhor dizendo. A sexta fase, eu tenho a fase recursal e a sétima fase, homologação. Nesse caso, a resposta correta e assertiva é: o candidato precisa conhecer essas fases, que pode ser objeto de indagação também nos processos seletivos da nossa organização. Veja que passei por inúmeros temas dentro de licitação e contratos. Essa matéria, claro, ela vai, à medida que avançar, ser ainda mais complexa. Eu vou retirar dela aquilo que particularmente entendo que é importante para a feitura de nossa prova sobre a nossa ótica. Quando chegar naqueles pontos muito mais complexos que interessam a licitações de grande porte, nós vamos verificar o que tem uma relevância maior, uma aderência maior aos nossos processos seletivos. Com isso, eu encerro essa apresentação, agradeço por sua presença. Nós nos vemos brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem, até lá.